Silêncio, 7, 3, 2, 1, quando quiser. Fala galera, segundo dia de gravação. Na realidade não é o segundo dia, ainda é o primeiro dia. A gente aproveitou o tempo livre aqui que o box não vai fazer barulho pra gente poder gravar junto com o nosso querido amigo Paulo, um amiguinho que começou com a gente aí no processo da pandemia e dando sequência no material que a gente gravou com o Eric. Se você está assistindo esse vídeo só porque você é amigo do Paulo ou porque você caiu aqui no YouTube de paraquedas, volta lá e assiste o vídeo de Jornada Criativa junto com o Eric, que está ali atrás, para você poder entender o que a gente está falando. Os materiais vão ser um jogo de quebra-cabeça, mas ele é uma sequência onde todo mundo da Rapó vai complementar aí um pouquinho do que está sendo construído. Então, nosso querido amigo Paulo, aqui de frente com o Java, seja bem-vindo ao nosso Rapó Basement. Eu queria que você se apresentasse para a galera, né? As pessoas ainda não te conhecem, faz de conta. Você é um cara muito bem relacionado aqui no estado do Rio Grande do Norte, com a galera e tudo mais. Mas se apresente e eu queria que você também falasse como foi essa jornada. Não sei se você tem noção, mas já se passaram praticamente 3 anos daquela fase da pandemia, onde você chegou e começou ali junto com a gente, até um pouquinho antes. Sim. E eu queria que você compartilhasse o que mudou. O que mudou tanto pessoalmente como profissionalmente na sua vida. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. O amigo aqui tá ótimo como âncora, né? Dá pra lançar um programa aí. E, cara, realmente fez agora em fevereiro de 2023, 3 anos que eu tô com a Rapó. Enfim, eu iniciei muito sem saber o que eu iria fazer, né? Os caras me abraçaram aí de uma forma bem arriscada, vamos dizer assim, de investimento mesmo numa pessoa. E quero agradecer desde já, né, a todos vocês por esse investimento. Mas tocando um ponto aí na minha trajetória, para quem não me conhece, sou o Paulo, né? Estou aqui na Rapó há 3 anos, como o próprio Java já falou. Hoje estou responsável pelo setor de tráfego, mas minha jornada na jornada aí criativa, né, começou bem antes do que o tráfego em si, né? Como hoje a maioria já me conhece ou vem conhecendo. E eu já tinha, na verdade Deus, né, a partir do start aí da fé, ele já tinha despertado esse desejo na parte de empreender. Eu não sabia com o quê, não sabia como, onde, mas já tinha esse anseio, esse desejo no coração, esse direcionamento de Deus. E aí, num contexto de entrando em faculdade, seguindo ali o padrão, ali, digamos assim, da nossa sociedade, eu comecei na base ali da engenharia, né, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, e nessa caça de querer me conectar com o mercado e saber como é que eu poderia me desenvolver como profissional. E tentando participar de seletiva de empresa júnior, por aí vai, tentando me conectar, até que, conhecendo o nosso amigo Java, né, eu fui ousado aí nessa busca de entender o que Deus queria me direcionar dentro do mercado criativo, não criativo, né, porque eu não sabia, mas no mercado de empreender em si, desse ousar, porque eu não me via trabalhando ali no padrão, como a maioria que chegou aqui na Rapó, normalmente vem de outras áreas, digamos, nada a ver, e acabou se conectando com a gente, né? Participando dessa comunidade, dessa família. E aí nessa jornada eu me conectei nessa busca, né, de entender como é que eu ia viver isso que Deus estava me direcionando. Conheci o Java, já conhecia, acompanhava, admirava muitos trabalhos. No tempo desse estava rodando o feed lá, tinha lá eu curtindo, comentando as fotos. Era o maior fã do Java. E aí ele me perguntou, né, me questionou se eu estava trabalhando na época, não, só estudando na faculdade. E eu falei, brinquei, né? Mas se quiser me contratar, aí ele ria, falou, pô, queria, mas ainda não posso e tal. E convidou para um café que a gente fazia, de bate-papo ali, criando network de negócio, lá no Chapelato. Um beijo, Chapelato, amamos vocês. E lá no meio disso eu lancei a proposta de estar trabalhando com eles. Não sabia nada, não sabia o que eu ia fazer, mas estava disposto a aprender. E aí fui abraçado. Um mês depois estourou a pandemia. Então, 0 clientes, a gente tendo que se reinventar naquela correria, e eu pude emergir nisso, nesse meio criativo, né? E tá vivendo hoje o que a gente vive, tipo assim, de reuniões com negócios,
com grandes clientes, empresas grandes, fala de faturamento de milhões, milhares, e tá ali batendo esse papo, foi algo que eu desejava e ansiava muito dentro do que Deus tinha colocado no meu coração lá há 6 anos atrás. E hoje parar e ver, caraca, antes dos 30 eu tô vivendo isso. Então ver que realmente a Rapport, e me encontrar com a Rapport foi uma conexão realmente de Deus, e não só algo ali que eu escolhi viver, e tem sido algo transformador na minha vida, né? Seja desenvolvimento pessoal de poder trocar ideia com o empresário de uma forma mais madura. Muitas vezes eu ficava contido, tinha o conhecimento e o Java lá me catucava e falava assim, bora mano, fala aí, desenrola, porque eu sei que você conhece. E eu pude me desenvolver comercialmente falando, não só tecnicamente falando como profissional. E tem sido uma jornada muito, muito bacana de ver o propósito de Deus aqui com vocês. Bacana. Para quem acompanhou o vídeo passado do Eric, o Eric tinha comentado que o Paulo e o Daniel até um pouco mais antes, se eu não me engano, Sim, um pouco mas o Paulo acabou chegando nesse período onde a pandemia estourou. E aí o Eric comentou no vídeo passado, corre lá para você poder entender, e a gente, ao invés de procurar novos clientes durante a pandemia, a gente decidiu ajudar pessoas que estavam passando por um período ali turbulento, assim como a gente. E foi uma fase bem legal, porque a gente conseguiu nivelar o conhecimento, a gente precisou que todo mundo entendesse um pouquinho de tudo. E aí você que estava chegando, deu consultoria de marketing digital para algumas empresas. A gente fez uma divisão, acho que a gente atendeu uma média de uns 30 clientes, 30 pessoas. Uma média de 4, 5 clientes para cada. Para cada, e a gente tinha que fazer a mentoria lá com o cara. A gente montou uma estrutura bem legal, uns processos bem direitinho. E a ideia era apresentar como é que as pessoas podiam seguir. Então a gente estava dando um norte para essas pessoas, né? E aí o Paulo também ficou responsável em ajudar, em auxiliar, mesmo não sabendo tantas coisas, mas o pouco que tinha ali de conhecimento que absorveu rapidamente, conseguiu ajudar essas pessoas. E até algumas delas se tornaram clientes da gente. E isso foi bem legal. E depois a gente conseguiu somar nesse faturamento da empresa, né? E aí, puxando já esse gancho, eu queria que você... E aí já falando de Rapport, né? A gente saiu ali de 7 pessoas para hoje ter uma média de 24 pessoas trabalhando na equipe. Pessoas aqui de Natal, pessoas que estão lá em São Paulo trabalhando com a gente. E eu queria que você compartilhasse, falasse um pouco de como é o convívio da galera aqui, como é que é essa sensação, porque eu lembro que na sala, por trás dessa aqui, era onde a gente fazia o nosso escritório durante a pandemia, que é onde é a academia da base, lançamento e tudo mais. A gente montou ali, cada um tinha sua mesinha e tudo mais. Se eu encontrar a foto, eu vou colocar a foto aí para todo mundo ver. Vai ser legal poder recordar. E aí, de repente, 24 pessoas, como é esse convívio, como é esse sentimento? Cara, eu vou pegar o gancho da lembrança que você trouxe, que foi da mentoria. Uma coisa que eu desejava muito na faculdade, não tinha, é que, lógico, a gente precisa estudar, ter conhecimento teórico das coisas e tal, se especializar. Só que eu sentia muita necessidade da prática, de estar conectado com o mercado. E isso foi uma dinâmica totalmente diferente do que eu vivia. Porque aqui com vocês, eu pude estudar, ver a teoria e já aplicar. Então foi basicamente isso. Tipo assim, tô aprendendo, mas vai lá, já repassa, já vê, já testa, já vê você mesmo os resultados de uma estratégia ali no digital podem causar e impactar uma empresa. Então, desse start em si, para mim, já foi uma evolução absurda e com certeza que impactou em eu estar no nível de profissional que eu tô hoje. E aí, agora puxando para esse convívio como um todo, é muito interessante a forma e estímulo intencional que a gente tem dentro da Rapport de desenvolver não só o profissional, mas estimular o todo a se desenvolver como pessoa também. Então, legal. Desde postura com o cliente, seja a gente fazendo tudo certinho ou falhando em um momento e ser justo e chegar e falar para o cliente, ó, eu errei nisso aqui, desculpa, e a gente trazer uma solução para o cliente. Então, eu acredito que são os estímulos, né? O legal de ter essa comunidade, o giro aqui dentro da Rapport, é essa troca. Eu não fico fechado no meu mundinho do tráfego e aí só fico lá subindo campanha, não converso com ninguém, não interajo com ninguém. Eu participo de produção, eu direciono um Joel ou um Neymar a como a gente quer comunicar aquele vídeo que vai impactar no resultado do serviço que eu estou fazendo também.
Então é esse contexto de entender o todo, mesmo que eu não domine, eu não domino vídeo, por exemplo, eu não domino parte de produção, como um mega diretor, mas eu sei o mínimo ali estrategicamente para poder direcionar que aquilo que o meu cliente deseja, o que o nosso cliente deseja, ele seja passado, a gente alcance os resultados que ele quer, a gente consiga alcançar. Então essa troca é muito bacana porque é algo que estimula a gente sempre estar crescendo. Então é um ambiente que não nos limita. Acredito que uma das partes mais frustrantes do mercado é quando você está numa empresa que você não consegue se desenvolver e não se sente evoluindo. E aqui a gente não tem isso, a gente tem sim essa evolução e esse estímulo, seja de ter os melhores cursos, seja na parte de produção, seja na parte de estratégia, seja na parte de tráfego. A gente sempre está buscando ferramentas e tendo ferramentas suficientes para que todos se conectem e cresçam como empresa, né? Bacana. O legal disso tudo que você falou é porque eu não vou dizer que, obviamente, que cada pessoa passa por uma fase, um período, mas é muito bacana ver como as pessoas, quando elas vêm para cá, elas vêm dispostas a viver um novo tempo. Muita gente que passou pela Rapol, ou que ainda está na Rapol, compartilhou com a gente que existia essa dificuldade, essa limitação de colocar em prática as ideias, ou de ser escutado, ou de ter momentos de compartilhar em seus setores de ideias, poder aplicar essas ideias com os clientes, não ficar limitado somente ao que a estratégia direciona. Então, entendendo esse comportamento como um todo, a gente percebeu que era necessário permanecer dentro disso, permanecer proporcionando essas experiências, porque já era um desejo meu e do Eric desde o início. A gente não queria ter uma equipe, uma grande equipe, onde todo mundo ficasse travado somente naquilo que a gente falasse que era para ser feito. Não, se é uma comunidade, cada um tem sua especialidade, cada um tem o seu conhecimento e em conjunto a gente soma e gera o resultado para o cliente, né? Sim. Então cada pessoa se dispôs, né? Se permitiu em viver essas experiências. O cara chega aqui achando que ele vai ser só o videomaker, ou somente o fotógrafo, mas ele acaba imergindo dentro de uma parte estratégica, imergindo dentro de uma parte de negócios, imergindo dentro de outros conhecimentos que vai proporcionar ele e ser esticado e se tornar um profissional diferenciado dentro do mercado, né? Eu que vim da área militar, sei o quanto é bacana você estar em um ambiente de destaque, mas não ser um destaque para você ser somente uma estrela, mas você ser um destaque para você poder proporcionar novas experiências para outras pessoas, proporcionar um novo conhecimento, proporcionar que também aquela pessoa, ao estar ao seu lado, ela possa crescer, ela possa evoluir, não só como profissional, mas também como pessoa, que eu tenho certeza que no mundo que a gente vive hoje é difícil você encontrar pessoas que elas estão dispostas a te fazer crescer como ser humano. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente vive num meio onde as pessoas falam muito em curtir a vida e parará, que não é errado, cada um vai viver do seu jeito, mas eu acredito que se a gente entender o real sentido da vida, aí já puxando para aquilo que a gente ama falar que é Deus, mas quando a gente entende o real sentido da vida, a gente consegue ter percepções daquilo que realmente vai agradar o coração de Deus e aquilo que realmente vai levar a gente para uma vida eterna. E a gente quer proporcionar isso. E aí, graças a Deus, como eu falei no outro vídeo, que eu acho que eu falei sobre isso, meu amigo vai poder dizer se eu falei, calma, deixa eu falar. Eu falei, esse é o nosso desejo, de fazer com que as pessoas possam fluir e avançar dentro do mercado, né? Vai muito também você tocou num ponto que eu acho bacana. Mesmo que o cara, tecnicamente, ele não queira se envolver, ele vai acabar se envolvendo com todo, como também entender o propósito dele de estar aqui, né? Tipo, essa dinâmica é diferente do padrão do mercado, de tipo assim, eu acordo, levanto, faço minhas demandas, volto pra casa, deito e durmo. Não é algo que é estimulado aqui. É tipo assim, a gente tá sempre sendo esticado, sendo pressionado no bom sentido, de tipo assim, cara, e aí, o que você quer com isso? O que você tá pensando na sua vida? O que você tá construindo da sua vida? Não só como profissional, mas enfim, o todo. Então a gente reflete muito sobre o tempo de qualidade que a gente tem entre a nossa família, como a gente está se desenvolvendo para poder muitas vezes
uma dificuldade, está podendo somar em casa, está podendo, enfim, diversos cenários que possam existir, mas de fato pensar assim, o porquê a gente faz, né? O que a gente faz e qual o sentido nos passos, nas atitudes e no posicionamento que a gente tem como empresa e profissional, como um todo, reflete o que a gente acredita, né? É Jesus, enfim, Deus. Então isso é uma dinâmica também que eu acho muito bacana aqui e que eu lembro exatamente a gente lá atrás, lá na cozinha, né? Uma cozinha meio que adaptada lá da casa do Java. E eu chegando no meio da pandemia, chegando pra gente trabalhar, preparando um café lá para começar a trabalhar e eu abrindo a Bíblia e tipo assim, pensando, caraca, em que empresa eu vou trabalhar, chegar lá um pouquinho antes do trabalho, vou ler ali tal, vou compartilhar o que Deus está me ministrando nos caras e tipo, daqui a pouco a gente tá trabalhando com um propósito e fluindo ali no mesmo sentido, né? Então, tipo, vendo o cuidado de Deus em todos os detalhes, agora puxando um sentido para mim, de como ele tem como foi de Deus mesmo, né? Estar aqui e ser desenvolvido aqui dentro. Né? Bacana. Uma outra pergunta bem legal aí para você poder compartilhar com todos nós sobre o que você espera para os próximos tempos, para os próximos dias, para os próximos anos. Vamos falar anos, os próximos dias é muito próximo, mas para os próximos anos, para quando a gente voltar novamente daqui a 3 anos e olhar para trás e assistir esse vídeo novamente e a gente falar, caramba, mano, o processo foi árduo novamente, mas aconteceu, o que você espera aí como Rapó? Cara, algo que se eu parasse, assim como foi a gente fazendo backstage, para quem não acompanhou, né, quem não acompanhou, procure aí esse conteúdo que vocês vão encontrar algo a respeito, que foi do backstage e da gente agregando ali para o mercado em si de profissionais, como por algum investimento muito pequeno comparado ao conhecimento e experiência que a gente passou, eles poderiam impactar, né, isso impactar vidas, impactar famílias, ali quando a gente mexe com parte de faturamento assim, de empresas. E o que eu espero nos próximos anos é parar e ver o quanto que a gente startou ali no espacinho, numa cozinha adaptada ali, industrial, cresceu de uma forma onde centenas ou milhares de vidas continuam aplicando uma cultura que a gente começou em algo pequeno, mas que se expandiu. Não algo simplesmente porque a gente é muito bom, porque o que a gente gera de resultado é muito top e tal, mas sim os valores e aquilo que a gente traz de diferente para o mercado, realmente se expandindo para o mercado como um todo, né? Não só aqui no Nordeste, mas como tem planos, né, enfim, da Rapó, de expansão para outras regiões aqui do Brasil e até para fora, enfim. Ver isso de fato sendo vivido e dando continuidade como um legado, né? Então as pessoas levando aquilo sem, tipo, estar o Java lá, sem estar o Paulo, sem estar o Daniel, mas que mesmo que tenha começado com eles, isso continua se propagando, de fato, porque é uma cultura, é um DNA, vamos dizer assim, é algo que se permanece, é um valor que é imutável, que não está preso a algo daqui, mas sim algo que é eterno. Bacana. Se eu pudesse resumir esse bate-papo em uma palavra, eu resumiria em se permitir. Sim. Eu acredito que você se permitiu. No meio da gravação. Deu choque. Eu acredito que você se permitiu, né, em ousadia, em chegar, em falar. Eu acho que é bem por aí que a gente precisa, quando a gente tem o desejo e a vontade de estar em algum lugar, a gente precisa se permitir ir lá, quebrar barreiras, talvez das limitações, da vergonha, e ver se existe um espaçozinho ali pra gente. Sim. Eu tenho certeza que quando Deus está conduzindo, né, a nossa vida, Ele se encarrega de proporcionar essa boa experiência, como aconteceu com você aqui junto com a gente. E a gente diante de tantas coisas que a gente já viveu durante esse período, né, a gente é muito grato a Deus, e aí falando mais uma vez, como no outro vídeo, a gente é muito grato a Deus por ter pessoas que acreditam e entendem essa cultura, entendem esse propósito como empresa, do que a gente quer gerar. E já deixo meu agradecimento aqui em nome do meu nome e em nome do Eric por você ter confiado e acreditado aí nesse processo, né, na empresa, que não é uma empresa nossa, é uma empresa de Deus. Então, talvez por isso que existe essa conexão tão aproximada de ter comprado a ideia, de fazer acontecer. E a gente tem visto as coisas acontecerem, a gente tem visto
o cuidado de Deus na nossa vida, em proporcionar pessoas incríveis, em estar perto. Vocês são motivos de oração, são as orações que a gente fez lá atrás e a gente continua orando para que outras pessoas possam chegar também. A oração, né, ela faz parte da nossa vida, a oração por isso faz parte da nossa vida. Então, se permitir, ela é uma palavra que resume esse bate-papo. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está entrando no mercado, para quem está dentro do mercado, quem já vive essa experiência, o que é que você compartilharia aí com a gente? Nosso meio? Do nosso meio. Nosso meio. Cara, antes de eu chegar nessa parte de né, responder a gratidão do cara aqui, que foi basicamente algo que eu comentei já com o Eric, é que independente de onde eu esteja daqui a 5, 10 anos, não importa, estando aqui na Rapó ou não, eu sempre costumo falar que eu sou cria da Rapó. Então eu posso me tornar um empresário em qualquer outro lugar, trabalhando com totalmente outra coisa daqui a uns anos. Isso vai estar nítido em mim, porque me tornar o profissional e pessoa que eu sou hoje, vocês têm parte fundamental nisso. E independente de qualquer coisa, eu vou repetir, eu sou cria da Rapó, porque foi algo de Deus, essa conexão e esse desenvolvimento como pessoa e profissional aqui dentro. Então, muito obrigado a vocês também, né, por se permitirem também em investir em mim, e a gente está crescendo junto até hoje. E agora a mensagem. E agora a mensagem para você que é profissional do mercado criativo, uma dica: não se limite somente a seu conhecimento técnico, seja você videomaker, designer, gestor de tráfego, não importa. Desenvolva também comercialmente, desenvolva como outras habilidades que vão fazer com que essa sua especialidade se torne só um detalhe e sim você possa agregar muito mais do que simplesmente entregar uma demanda. É isso. É isso. Peraí, esse agradecimento foi pra mim? Também. Ah, entendi. Eu falei meu nome aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deu quantos minutos aí de vídeo? 23. 23, tá ótimo. 23 minutinhos aí de compartilhando um pouco do conhecimento da nossa história. O próximo é o nosso amigo Daniel. Mas me fala um nome para depois do Daniel, porque o Eric, ele é meu, né, cumilão. Então ele já deu 2 nomes. Ele deu o seu nome e deu o nome do Daniel. Então depois do Daniel, me fala um nome para poder estar sentado aqui no sofazinho do Java. Cara, posso fazer igual o Eric, dá 2 nomes. Os caras têm Mas- nome, velho. Mas lá. no caso ele deu. Foi 2 ou foi 4? Foi 2, ele falou 2. Foi, ele fez 2 da Rapó E 2 clientes. Foi 4. Eu vou ser mais específico, vai ser só 2. Digamos assim, parceiro, cliente, tudo, eu peço que você traga o Danilo aqui. Danilo. E da Rapó, Joelzinho. Olha, Joel é o próximo. Joel que tá atrás das câmeras, acho que ele tem uns segredinhos para contar aí pra galera Compartilhar. que tá no mercado. Eu acho que é isso. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. Compartilha aí com a galera que tá dentro do mercado. E é nóis. Corta!